O Royal Plaza Shopping tem muita curtição, lazer para a família e filmes no telão. Completa o seu dia na hora de comprar, porque aqui tem tudo em um só lugar. O Royal Plaza Shopping é completo com você. Olá, a partir de agora você acompanha o programa Royal na TV e hoje nós vamos mostrar o Labirinto do Coelho, já que estamos em ritmo de Páscoa. Tem também entrevista com o jornalista Eduardo Molinar, ele que lançou o livro Rockabilly Brasil. Tem também as novidades da CS Computadores. O programa está só começando. Dizem que o rockabilly é só um subgênero do rock, mas até hoje ele dita o que algumas pessoas vestem, o que elas ouvem e muito mais. Imortalizou o ícone maior do rock and roll. E por esta paixão por este gênero musical foi o que levou o jornalista Eduardo Molinar a fazer uma grande pesquisa que durou mais de 2 anos sobre o rockabilly. E agora você pode conhecer essa história através de um livro que já está circulando aqui em Santa Maria e tem muita história sobre o rockabilly que envolve não só música, mas também comportamento. Primeiro, Eduardo, eu gostaria de agradecer tu ter aceitado esse convite de vir conversar com a gente aqui no Royal e para te contar um pouquinho o que tu traz no livro. Bom, primeiro eu que agradeço, o convite de poder divulgar meu trabalho. Então, no livro eu conto assim os primórdios do rockabilly aqui no Brasil. Tá, falando sobre bandas, sobre personagens que foram muito importantes no início ali por 79 e 1980, mas também falando da questão das gangues, como tu disse, comportamental, Então, e essa parte das gangues é muito importante para as pessoas entenderem que o rockabilly é um estilo de rua, assim como o punk, assim como o rap também é o rockabilly no Brasil. E isso faz com que o rockabilly traga uma linguagem e uma carga cultural na música muito grande. Isso está incorporado nas nossas atitudes, nos nossos gostos e também isso foi protagonizado por grandes nomes da música que a gente ouve até hoje. Elvis, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis. Como é que são essas pessoas? O que tu pode contar para o pessoal sobre o rockabilly e por que tu gosta tanto desse estilo? O rockabilly, propriamente dito, começou em 54, E até a questão ele influenciou muito na moda pela questão do jeans, a questão da jaqueta de couro. Muita gente usa jaqueta, não sabe por que o roqueiro usa jaqueta de couro e na verdade é por causa dos anos 50 que era um símbolo da rebeldia. Hoje em dia não é mais. Mas naquela época usar uma jaqueta de couro era uma coisa muito complicada, até mesmo usar uma calça jeans, E o que me chamou a atenção no rockabilly foram diversos elementos. Foi a música, claro, de Elvis, A primeira coisa que eu ouvi me pegou na hora, mas também a parte da rebeldia que o rockabilly ainda representa, E a questão ideológica dos jovens dos anos 50, porque o rockabilly serve para te libertar, de qualquer sistema de governo, qualquer moral. Ele serve como a primeira fonte de liberdade que os jovens tiveram e essa voz ainda ressoa entre pessoas até mais novas que eu. E é por isso que é tão bacana quando a gente pega alguém jovem que, apesar de não ter vivido a vertente do rockabilly, não ter nascido nos anos 50, mas tem como carregar isso, essa questão pela liberdade, como tu mesmo falou, de fazer o que quer, de vestir o que quer, sem ter essa pressão com o moralismo e ainda levar um som puro, um som que, como tu disse, vem das ruas. Como é que tu vê essa questão do rockabilly? É quase que
um símbolo de luta? Como que tu vê essa questão? Ele praticamente é um símbolo de luta nos anos 50. Claro que hoje em dia é difícil, até engraçado falar, né? Mas nos anos 50 era uma coisa muito subversiva, né? Deus o livre, o cara ouvia rock and roll, o cara curtia Chuck Berry, por exemplo, que era negro, né? Um rapaz branco, ou principalmente uma moça branca vendo Chuck Berry era o fim, e dançar daquela maneira esquisita ainda, que tenha também a sensualidade que a música traz. Tem. Eu pensei, o rockabilly, quando veio para o Brasil, ele se adaptou à nossa realidade, né? Como qualquer movimento em qualquer país. Só que mantém uma originalidade dos anos 50. A forma de dançar, claro, que melhorou em alguns aspectos. A forma de gravar das bandas certamente melhorou, né? Mas mantém a originalidade, as bandas mantêm os instrumentos, usam, quando possível, tem instrumentos dos anos 50 para gravar, e as pessoas continuam usando, e não é só para festa, sabe? Tanto as mulheres quanto os homens usam no dia a dia. É um visual que pode ver pelo meu cabelo, a gente não usa, não é festa fantasia, né? Então a gente mantém a originalidade dos anos 50, passa pelo exagero dos anos 80, né? E hoje em 2016 a coisa está está bem mais aberta, né? Mas a gente ainda mantém o espírito dos anos 50, assim. E a questão, por exemplo, aqui no livro tu aborda toda essa construção do rockabilly como formação, mas também como que isso se fortaleceu aqui no Brasil. E para isso tu foi para São Paulo, passou um tempo viajando. Conta um pouco dessa história da apuração, porque não foi um trabalho fácil, né? Porque a gente não tem grandes cargas literárias em relação ao assunto. Talvez seja um dos primeiros? É o primeiro. Sobre rockabilly como subcultura, é o primeiro. Claro que existem livros sobre rock. Existem livros sobre a Jovem Guarda que contam um pouco do que houve aqui nos anos 50 e 60, mas o rockabilly como subcultura chegou no final dos anos 70 aqui, né? Um pouco depois que o punk já estava instalado, chegou o rockabilly. Então, o meu processo de apuração foi um pouco complicado no início, porque eu não sabia que existia, né? Quando eu comecei a pesquisar, foi em final de 2013. Eu já usava, né, já assistia os filmes do James Dean, Marlon Brando, né, já usava visual, eu já tive banda, eu já tocava, mas quando eu fiquei sabendo que existia aqui no Brasil, eu pensei, poxa, não é só eu que ouvi Elvis aqui, né? E eu fui a São Paulo, o contato primeiro que foi por internet, né? Como não tem como ser diferente hoje. Fui a São Paulo, pesquisei, ouvi um por um, né, dos integrantes do movimento. Eles me acolheram muito bem porque eles viram que eu não estava bancando o rocker. Eu sempre fui, né? Então eles me ouviram, eles me explicaram, sentaram e explicaram, essa gangue assim, essa gangue assim. E foi assim meu trabalho de apuração, sabe? Foi aos poucos, confrontando, claro, um relato com o outro, porque às vezes pode dar problema de datas, né? Uma coisa que ocorreu em 89, aí um acha que ocorreu em 88, o outro já não lembra mais. Mas a apuração foi assim, um por um, sabe? Eu tentei ser o mais abrangente possível. E quando a gente fala de Rockabilly Brasil, o que as pessoas lembram e que ainda escutam e que dá para sentir um pouquinho que o termômetro é a banda Coqueluche, mas o que mais que tem aí para o pessoal ouvir e se inspirar, que tu também conta no livro? A Coqueluche é a primeira, né? A primeira banda de Rockabilly, eles meteram a cara, sabe? Então, são heróis. Porque tocar rockabilly no Brasil, olha, é complicado, é triste às vezes, porque as pessoas não entendem o que é, não querem pagar às vezes, acham que os caras estão brincando ali por trás de topete e tal, né? E tem um pouco de ironia na letra também, tem essa questão de debochar da moral, do que as pessoas acham correto. O humor, nesse caso, ajuda a falar aquilo que a gente estava conversando no começo, né? Tipo, o que é rockabilly? Rockabilly é curtição, né? Não é briga, não é nada, é curtição. O pessoal tá para se divertir. Claro, quando rola briga, né, damos um braço para não sair. Mas outras bandas que eu poderia citar é os Grilos Barulhentos, também outra banda pioneira, aqui eles ainda estão tocando. O Grilos Barulhentos foi banda do Billy Gatto. O Billy Gatto ingressou quando a Grilos já estava tocando, e o Billy Gatto é outro dos expoentes lá de 81, 82, é um dos primeiríssimos rockers. Tem uma banda muito interessante que está no livro, que é The 50s.
The 50s, eles eram uma banda com influência de heavy metal, mas que tocavam, faziam versões das músicas dos anos 50. Então, às vezes eles tocavam de house rock do Elvis, e o solo que saía parecia o Van Halen tocando, sabe? Então, eles faziam essa mistura, claro, não muito exagerado para não fugir, né, do que faziam nos anos 50, mas eles fizeram essa mistura e deu muito certo. Assim, fizeram ali nos anos 90, fizeram muita turnê, estavam em todo que é canto do Brasil. A banda já acabou, claro, mas tiveram um ápice ali. E existem diversas outras bandas. Uma que eu gosto de falar muito sobre eles é The Hicks, que é lá de Poços de Caldas. O pessoal de Hicks toca rockabilly, toca country, a música sulista americana, né, basicamente. Tem a Old Stuff Trio, que é uma banda aqui de Sapucaia do Sul. E eles tocam puxam muito pro lado do country, mas é uma coisa bem original, sabe? É um cara na guitarra, outro no baixo e outro no violão. Parece o Elvis quando começou. E é muito boa também essa banda. E hoje em dia tem uma infinidade de bandas, né? Uma infinidade. É muito grande o que tem no Brasil, comparado com o que tinha nos anos 80. Né? Nos anos 80 é complicado. Teve os Dynamites mais aqui pro sul, e ali por 86. Eles ainda tocam, se eu não me engano. Mas era pouca coisa, né? E hoje em dia tem muita banda e espalhada em Manaus, Roraima, Natal, Goiás, em tudo que é lugar. E aqui em Santa Maria, como é que é o cenário? Chega a existir um cenário? As pessoas gostam de ouvir, têm interesse? Porque existem alguns músicos que a gente nem sabe. Eu escuto Elvis, mas Elvis é rockabilly? Sim, Buddy Holly é ou não é? Como é que funciona essa Buddy Holly mas... Johnny Cash tem uma pegada também, isso é difícil de diagnosticar. Assim, o rockabilly, o que é? Rockabilly é o rock and roll dos anos 50, né? É o rhythm and blues, na verdade, tocado por caipiras, né? Como Elvis e Gene Vincent. Então eles botavam um toque mais country nas músicas. Mas os artistas que gravavam rockabilly também gravavam rock and roll dos negros, né? Se tu comparar a música Double Talking Baby do Gene Vincent, que é rockabilly, e tu ouvir Johnny B. Good do Chuck Berry, tu vai ver bem a diferença, né? O rock and roll, a palhetada é mais para baixo, embora a pegada seja bem parecida, tem uma diferença. Mas o interesse aqui na cidade tem bastante interesse, até porque o pessoal fica, existe rockabilly aqui, né? Além de mim, no caso. Aí, aqui na Santa Maria nós temos a Angelina Pires, que participou do Viva Las Vegas, ficou em 4º lugar como melhor figurino. E Viva Las Vegas é um festival internacional de rockabilly nos Estados Unidos e ela se tornou uma referência nacional aqui da cidade. Tem uma banda que está começando, vamos ver quando eles vão fazer show, a Devil's Throat, que é de uns amigos meus. E eles também estão tocando rockabilly, é um pessoal que gosta, né? Eu sei que o pessoal da banda é fiel ao movimento. É mais ou menos essa a cena que a gente tem aqui, né? Mas eu acredito que se continuar nesse ritmo, em 5 anos a gente vai ter mais gente. Porque muita gente não quer fazer parte do movimento, quer apenas curtir a música e eu respeito isso, eu acho isso bom porque pelo menos quer conhecer, quer saber de onde está vindo. E como o nosso tempo já esgotou, mas esticando só um pouquinho, como é que o pessoal faz para comprar o livro, endereço na internet, Facebook, como é que a gente acha aí a publicação? O livro pode achar pela minha conta pessoal, né? Quem não puder ir nos lançamentos aqui em Santa Maria ou em São Paulo, pode entrar em contato comigo, eu respondo todo mundo. Tem gente do México vindo entrar em contato, que querem, da Bolívia. Eu estou enviando por todo o Brasil por correio, então entre em Eduardo Molinar, né, minha conta pessoal, ou pela página Rockabilly Brasil, que tem também, eu respondo por lá, e aí eu envio por correio. Mas o acesso ao livro é só comigo por enquanto, não vai ter em livrarias, né? Até porque são 500 exemplares. Sim, né? É uma publicação independente. É independente. Então tá. Eduardo, muito obrigada por ter aceitado. Vida longa ao rock and roll. A CS Computadores está no 3º andar do Royal Plaza Shopping e é o lugar ideal para quem quer diversidade em produtos de informática e acessórios, além de jogos de videogame, câmeras digitais e celulares. Falando em celular, você quer trocar o seu smartphone? A loja traz os últimos modelos do mercado. O iPhone 5S
e os lançamentos iPhone 6 e 6 Plus chamam muita atenção para quem deseja um smartphone com bom desempenho e excelente câmera. Na compra de um dos produtos da Apple, você pode sair da loja com uma linha completa de acessórios. A vantagem de comprar acessórios na CS é que todos são originais e têm garantia. A loja também traz os lançamentos da Samsung e da LG. Agora, se você é um gamer e busca jogos originais, a CS é mais uma vez o lugar certo. Jogos para Xbox 360 e One, PlayStation 3 e 4 e jogos para PC. Os lançamentos chegam rapidinho às prateleiras e você fica sempre à frente dos seus amigos. E olhem só, na CS você pode recarregar os cartuchos de impressora HP. Além disso, você encontra capas e películas para aparelhos celulares de diversas marcas. Viu só como a CS é uma das lojas mais completas? Aproveite o dia e passe na CS para conferir as novidades em informática e acessórios. O programa de hoje vai chegando ao fim. Na semana que vem a gente volta com muito mais novidades sobre tudo o que acontece aqui no Royal Plaza Shopping. O Royal Plaza Shopping tem muita curtição, lazer para a família e filmes no telão. Completa o seu dia na hora de comprar, porque aqui tem tudo em um só lugar. O Royal Plaza Shopping é completo com você.